A aula a seguir é do curso de Licenciatura em História, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Os integrantes do grupo são Matheus Correia Gliardi, Mauro Batista Pereira e Viviana Thalita Celofante de Souza. Nessa aula, nós iremos abordar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que durou 6 anos, do dia 1º de setembro de 1939 ao dia 8 de agosto de 1945. A guerra recebeu esse nome porque envolveu mais de 70 países dos 5 continentes, e embora esse conflito tenha iniciado em território europeu, acabou por se estender pela Ásia, África e também pelo Oceano Pacífico. O presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial era o Getúlio Vargas, e ele permaneceu neutro por um tempo durante a guerra porque ele era simpatizante com o Hitler e com a ditadura dele, só que também o Brasil era um forte aliado dos Estados Unidos. Por isso que o Brasil não entrou na guerra mais cedo. Só que após sofrer diversas pressões do presidente Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, o Brasil resolveu ceder e entrar na guerra. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que na época ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, FEB, e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, FAB. As primeiras vitórias da FEB, Força Expedicionária Brasileira, ocorreram já em setembro de 1944, com a ocupação de Massarosa, a tomada Camoire e a queda de Monte Prano. No início de 1945, as tropas brasileiras participaram da conquista de Monte Castelo, Castelo Novo e Montese. Uma curiosidade também do Brasil atuando na Segunda Guerra é que a escritora Clarice Lispector foi voluntária no hospital que recebia os feridos da Força Expedicionária Brasileira, na Itália durante a Segunda Guerra. E apesar de ela manter uma certa distância de assuntos políticos, ela de certa forma agiu para ajudar o nosso país. Uma piada corrente no país, um pouco antes de o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, era de que o Hitler teria dito que seria mais fácil ver uma cobra fumando do que os brasileiros conseguirem enviar tropas para a batalha. E até por isso, os brasileiros criaram um logo não oficial, que é uma cobra fumando. Em 14 de abril de 1945, quando os três pracinhas se depararam inesperadamente com uma companhia inteira do exército alemão, os alemães estavam em aproximadamente 100 homens, completamente armados, e ordenaram aos brasileiros que se rendessem. Em meio à sangrenta batalha pela tomada de Montese, que durou 4 dias, os brasileiros optaram honradamente por não se render, e lutaram com bravura até a munição acabar e serem, após horas de combate, mortos pelos alemães.